Em dose dupla começando, sejam muito bem-vindas, mulheres transformadas, intencionais e posicionadas desse podcast. Eu me chamo Tatiane Betiol. Eu sou Michele Carvalho e como mulheres completamente diferentes, nós estamos aqui hoje com um único propósito, que é transformar a tua vida, né, mulher? E você, mulher que está aqui nos assistindo, aproveita, se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha com o maior número de mulheres possíveis para que vidas sejam transformadas. Exatamente. E hoje nós entramos num novo quadro, né, Tati? É verdade. Que é intencionalidade. Intencionalidade. Porque a partir do momento em que nós entendemos a importância de sermos transformadas por meio de Cristo, a gente começa a se tornar mulheres intencionais em tudo que nós fazemos, né? E, gente, o episódio de hoje ele tá assim muito, mas muito especial. Porque hoje a gente trouxe uma convidada, né, abençoada, uma mãezona, né, uma mulher de muita fé, uma mulher muito intencional, que para nós ela é uma inspiração, é uma honra ter ela aqui. E o que mais mesmo, Tati? É aquela mulher, joelho no chão, sabe? Que tu precisa de uma oração, tu liga pra ela, tu vai até ela e diz: fulana de tal, porque a gente não vai dar spoiler agora, fulana de tal, ora por mim. E o milagre vai acontecer, porque essa mulher é cheia de unção, cheia do Espírito Santo. Nós estamos falando de quem? Pastora Elaine. Ou a pastora Nani, viu? Só pros íntimos. Bem-vinda, pastora, é uma honra te ter aqui conosco e a gente está muito feliz mesmo. Que bom estar aqui com vocês. Pastora, e a primeira pergunta é: quem é a pastora Elaine, a pastora Nani? Conta pra nós. Pastora Elaine, a pastora Nani é uma mulher de oração que aprendeu a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Levar as coisas ao Senhor para que dele venha as respostas. Amém. Como mãe, como esposa, como avó, como filha e serva do Senhor. Eu aprendi a andar com Deus. Amém. E a obedecer, principalmente. A parte mais importante, não, né? E, gente, mulheres, vocês não estão entendendo. Essa mulher aqui é porque ela é muito obediente, ela está aqui, tá? Porque pra ela tá sendo um desafio muito grande. Ela tá fazendo por obediência, né, pastor? E pra nós estamos sendo honradas, né? É verdade. E conta pra nós, pastora, você já veio de um lar cristão ou não? Você conheceu Jesus, né, na caminhada da vida? Como que foi esse processo? Não, eu não nasci num lar cristão. Tá. Tinha uma bisavó que era da Assembleia de Deus, convertida, e eu fui com ela até os meus 7, 8 anos, eu ia na igreja com ela. Aí depois eu fui crescendo, aí eu ia na escolinha da Metodista, na minha cidade, com a minha vizinha que tinha escola bíblica. Olha só. E aí fui até os 11 anos, né? Uhum. E depois comecei a crescer, a entrar na adolescência e não fui mais. Mas sempre eu conversava com essa minha vizinha que eu ia para a escola bíblica na Metodista, e ela sempre ela me disse uma coisa assim, ó, é que tu não tenhas que voltar pela dor, porque tu sabe que Deus tem um propósito com a tua vida. Olha só. Uhum. Tá, e foi ficando, e isso tudo aconteceu, isso dos meus 11 anos. Dos meus 11 anos aos meus 27 anos eu não ia na igreja. E a tua família, pastora, era católica? Eles eram poucos católicos, outros pouco espírita. Uhum. Pela família da minha avó eles eram espírita, mas o meu pai era católico. Uhum. E aí fez aquela mesclada de misturança, né? E no frigir dos ovos a gente não ia em lugar nenhum. Sim, mas é bem assim, geralmente é assim, né? E aí tu pega e tu diz que tu é católico, mas tu não vai na igreja. Só pra dizer que tem só uma pra religião, dizer que né? tem, né? E foi assim até eu voltar novamente para o Senhor, aí eu voltei na dor. Foi quando eu tive problema nos meus rins,
que eu Com que tive idade? problema sério com um dos rins dos meus 25 aos meus 27 anos. Aí eu peguei e comecei, aí eu voltei a estudar. E foi quando eu voltei para Jesus com um testemunho de um professor meu de português. E ele, todas as quintas-feiras, terças e quintas-feiras, a gente tinha reunião de oração na Batista de Livramento que eu frequentava. E eu ia para a reunião de oração. Era às 11 horas para todos que trabalhavam e estudavam, e aquela reunião de oração era das 11 à meia-noite. Era o tempo que a gente tinha para ir orar na igreja. E aos 27 anos eu voltei, foi quando Deus me curou dos rins, que Deus me fez um milagre num culto de oração dos jovens. Meu Deus. Nossa. Olha E só. aí eu me voltei para Jesus. E nessa época, pastora, a senhora ainda não conhecia o pastor Paulo. Não, eu era solteira. Então, conte-nos mais sobre isso. Aí eu peguei, eu voltei para Jesus e eu fui casar. Eu tive a experiência com Deus com 27 anos, quando eu fui curada. Aí foi que entrou a Jocum na minha vida. Olha Né? Explica sobre a Jocum. O que é Jocum? A Jocum é Jovens com uma Missão. É um ministério que nem a Jami, né? É um grupo que a gente tem aqui em Caxias, em Galópolis, tem uma base de Jocum. Só que eu fiz ela no Uruguai, porque eu sou da fronteira, eu sou de Santana de Livramento, e aí eu fiz ali mas não fiz na época que eu queria, que eu contei para ti, né? Foi assim, eu estava com tudo pronto para eu ir para Jocum, e as portas se fecharam. Foi quando eu tive a minha primeira experiência com Deus de receber um não. Porque a gente acha que assim, que com Deus não é tudo sim. É verdade. Sim, Ele te dá na hora. O espera, Ele trata contigo. E o não tu tira da tua cabecinha porque tu não vai fazer. Né? E aí esse não fez eu ter a minha primeira experiência com o Senhor, minha profunda, de saber que Ele estava me falando que não era a hora de eu ir. E a senhora entendeu que esse foi um encontro que a senhora teve, assim, verdadeiro com Deus nesse momento ou não? Sim, entendi. Por quê? Porque ali eu aprendi o que era um não. Porque é muito fácil, tu trabalha, tu faz as tuas coisas, tu faz o que tu quer, o que tu não quer, ainda mais quando tu não tem compromisso com Deus. E a partir do momento que tu escuta a voz de Deus, tu aprende a ter aquele compromisso com Ele. De orar, de ler a palavra, de estar no centro da vontade do coração de Deus. Foi aí que eu aprendi a orar e obedecer o que Ele queria comigo. Foi com um não que eu aprendi o que era uma vida com Deus. Olha só. E essa dependência, ela é muito difícil, né? É difícil. E qual foi o momento em que a senhora conheceu ali o pastor Paulo nessa caminhada? Em 89, faz tempo, né? 35 anos? Vai para 35 anos. Porque é a minha idade. Tu nasceu em Faz 89. tempo, né, dizendo. Faz tempo, né? Mas você tem cara de 18, amiga, fica tranquila. Eu conheci o Paulo no encontro de jovens, porque eu trabalhava com jovens e gostava muito de estar nos encontros. A minha mãe ainda era viva, que a mãe faleceu em 95. Nós fomos para o encontro de jovens e ele primeiro conversou com a minha mãe e não comigo. Que bonitinho. Isso que é um homem de Deus, viu? Homens aí, tem que conversar primeiro com os pais. Aí ele conversou muito com a mãe, né? E porque como os meus avós eram da cidade dele, ele achou que ele tinha algum parentesco conosco. Aí ele ficou no encontro, conversou com a mãe e disse para minha mãe que ele ia voltar lá. Eu fui pedido em casamento com todas as honras da firma, como o Senhor manda, né? Que bênção. Aí ele voltou lá, aí o dia foi, nós estávamos para arrumar um congresso que nós íamos para Florianópolis de Livramento. E aí ele pegou e chamou, e a mãe disse assim para mim,
Quando tu pegar e tu ver aquele irmão, tu não seja mal educada com ele, que ele vem aqui. Bem assim, a mãe me disse, pra mim não. Tá, e ela disse que eu fiquei assim. Aí só que aí o que aconteceu? O dia que nós estamos arrumando o chá, que era que nós íamos viajar, quem chega lá em casa? O Paulo. O irmão Paulo. E eu olhei e digo, irmão, o senhor pode entrar, porque a mãe está aí, senta, conversa com ele, que eu estou saindo. E eu estava saindo mesmo. Nós íamos arrumar um chá dos jovens na igreja. E aí o que aconteceu? Ele pegou e ficou lá conversando com a mãe, e depois ele foi no chá com a mãe, porque eu não podia estar ficando conversando com ele, porque eu tinha o que fazer. Porque eu sempre vivi assim um tempo, gurias, de trabalhar na igreja, eu amava fazer isso. Era chá, era com as crianças, sempre eu estava assim. Foi daí que Deus despertou esse amor tudo pelo trabalho, e foi uma das primeiras coisas que Deus acrescentou na minha vida, foi o ministério de servir. Mas é muito presente isso, tanto na senhora quanto no pastor Paulo, assim, é muito Uma presente. coisa assim, ó, que a gente faz por amor. Amém. E é por muito amor. perceptível, né? E tu faz, e às vezes eu digo assim, olha, eu pensei que com o tempo eu ia cansar mais de estar nesse pique, não. E aí eu vejo que é Deus, porque eu não tenho mais 10 anos, eu tenho 60 e uns. E assim, ó, a gente vai, agora esses dias foi o dia da imersão, que aí a gente pegou e saiu de lá 2 horas, e depois do outro dia, 7 horas, eu estava lá, eu tinha intercessão. Eu tinha que juntar, e não é o problema, sabe? Porque Deus deixa a gente dormir, descansar, e no outro dia está inteiro para estar lá 7h30. Né? Então isso aí é uma coisa que Deus sempre colocou na nossa vida, o ministério de servir. Amém. Nossa. Aí eu conheci ele, a gente começou a conversar, aí a gente conversou 3 meses, e em 90 a gente noivou. E estamos casados até hoje, servindo a Jesus. Não, mas assim, ó, você precisa trazer, pastora, o teu presente de casamento. Ah, o meu presente de casamento? Eu tô por fora, tá? Ah, tá. O presente de casamento foi, porque como foi assim, ó, eu ia ir para Jocum e a porta se fechou. Antes de casar. Antes de casar, que seria no... Eu iria para com todas as coisas arrumadas. Bolsa, tudo assim. Eu tinha um bolsão assim que eu coloquei todas as coisas. Que eu vinha para Morungava, aqui em Taquara, que é a base da Jocum aqui. E quando chegou no culto de sexta-feira, Deus me disse, tu não vai. Foi aí que eu recebi o não de Deus. Chorei muito. Com as malas prontas. Com a mala pronta. E Deus disse, não, tu não vai. E aí Deus começou o tratamento na minha vida. E aí eu peguei, não fui, fiquei e comecei no processo de lapidação de Deus. Isso eu quero, isso eu vou tirar. E assim começou. Mas depois, com o passar do tempo, eu entendi uma coisa, que o não de Deus foi para meu crescimento no processo, porque eu precisava estar sendo lapidada para que hoje eu pudesse ser mulher do pastor Paulo. Amém. Meu Deus, que bênção. Foi assim que aconteceu. Tá. E o que foi o meu primeiro presente que eu ganhei dele? A minha ida para Jocum. Mas não naquele tempo, por isso que eu disse, né? Deus não me deu não, porque não era naquele tempo. Foi para depois. Porque assim, todo seminário, eu não sei como é que aqui funciona, Jami, porque a Jocum, a gente paga uma mensalidade. E naquela época, foi quando o dólar caiu, ficou 1 por 1 na fronteira, e aí a mensalidade era cara, e naquela época a mensagem caiu para R$100, 100 cruzeiros, R$100, 30, 40 anos atrás. Eu sou a pessoa mais inexperiente para dizer que é ou não, né? E aí o que aconteceu? Aí ali naquela época eu pude pegar e pagar toda a minha escola. Fiz no Uruguai, o meu prático foi em Biteadeiro, muito bom. E foi um dos primeiros presentes que eu ganhei do marido. Que bem. Não fui numa época obedecendo e ele me presenteou quando nós casamos. Logo na sequência, Na casar. sequência, nós casamos em maio de 93.
E eu comecei a fazer o envia em junho, Nossa, 2 meses depois. Recém-casados. Recém-casados, ele me liberou para ir fazer o envio. E hoje, um dos professores meu que era de lá é o pastor Nilson, da Jucum de Caxias. Que benção. Uma benção. Nossa. E essa missionária que estava em casa hoje comigo, eu conheci através deles. Olha Olha só. só que bênção, pastor. Porque eles Deus. recebem missionários, viu? Eles recebem missionários em casa, né, pastora? Sim, sempre se É dão bem jeito. mãezona mesmo, É. né? Antes de nós sair, de vir para cá, nós fomos deixar ela na rodoviária, né? É serva, né? É muito sério. Quando eu estiver morando fora, né, entre as Aí tu vem nações, me servindo, eu visitar. vou vir pra Bento e eu vou dormir na casa Na da pastora. casa dela, isso mesmo. Aí tu vai Amém. dormir em Eu já casa. tenho um pouso aqui, ó, gente. Eu? Meu Deus. Que bênção, olha só. E, nossa, é uma jornada linda, né? Demais. É muito missionário. Meu Deus do céu. Pastora, e aí, beleza, vocês vieram morar pra cá, né? Sim. Porque vocês estavam morando na fronteira ainda. Não, lá quando eu vim morar em Bento, nós morávamos em Casca, e o Paulo já era pastor. Nós estávamos em Vacaria, de Vacaria a gente veio para Casca e de Casca a gente veio para Bento. Tudo por direcionamento de Deus. Sim, aí a gente veio para cá naquela época em 2003, 2003. Aí nós de Casca viemos embora para cá. O Paulo aí não estava só integral na igreja, ele trabalhava no transporte Bertolini. Aí ele tinha um projeto de ficar 2 anos. Aí eu fui para a prefeitura, passei no concurso. Aí eu disse para ele assim, ó, não, para agora para a gente pegar, eu não posso sair do serviço porque para manter IP, essas coisas tudo, porque eu era concursada, eu tinha que ficar 5 anos trabalhando lá para mim. E foi o que aconteceu. Aí nós não fomos embora, estamos aqui até hoje. Amém. Que bênção. E ser uma mulher intencional é exatamente isso, né, Michi? É ouvir a voz de Deus, né? E ser intencional no quê? No que Deus direcionou para fazer, Nos propósitos né? que Deus tem com a gente, Pra né? gente não ficar andando em círculos Não. também, né? Meu Deus. Porque uma coisa assim, ó, quando a gente sabe, tem convicção do que Deus fala conosco, passe o tempo que passar, as promessas de Deus não deixam de se cumprir na nossa vida. Amém, Jesus. E pastora, eu acho que é importante, a senhora falou sobre o não de Deus, né? Hoje em dia, as pessoas, o mundo fala que Deus é bom e Ele é, né? Mas quando entendem que de alguma forma Deus fala não vem de Deus, né? Porque Deus só faz coisas boas, né? Até tem aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas, que está completamente equivocada. Sim. Fala um pouquinho mais sobre esse não de Deus, assim, para que as mulheres que já passaram pela transformação e agora estão na fase da intencionalidade, né? Elas entendam o que é esse não de Deus, né? Como Deus mostrou para a senhora, através da vida da senhora, pode ser um Sim. exemplo, né? Porque tem todas as coisas assim, ó, tem coisas que Deus manda nós fazer e que nós obedecemos. Claro, eu tenho que ir no culto. Eu sei que eu tenho esse compromisso e esse propósito em Deus, porque não é só para mim. Deus já fez em mim e agora Deus tem que fazer através de mim. Amém. Então o que? Eu entendo Deus fazendo. Depois que Deus faz em nós, a gente é testemunho vivo daquilo que Deus é. E aí a gente aprende a escutar a voz de Deus aonde? Na palavra. Porque quando nós oramos, nós buscamos direção de Deus, o Senhor fala conosco na E é palavra. sempre na palavra, né, Na pastora? palavra. Às vezes ele pede isso, ou às vezes tem pessoas que confirmam o que Deus falou contigo na palavra, porque sempre Deus vai usar alguém para confirmar aquilo que Ele está falando contigo, para te saber, te liga, eu já te disse isso. Então, Nunca vai ser algo que Deus ainda não gerou no nosso coração. sim, Pode ser que no futuro venha a acontecer, Sim. mas né, Deus precisa gerar no nosso coração. Ele vai né? gerar, o Espírito Santo testifica na vida e a gente vai entendendo o propósito de Deus para nós. Amém. Deus é bom, né? Demais. Pastora, nessa caminhada, né? O que a senhora entende, como a senhora entende que se tornou uma mulher ali intencional?
com um propósito, com os propósitos de Deus definidos na nossa vida. Porque tem coisas assim, ó, que eu posso às vezes querer uma coisa, mas se eu sei que não é bom para mim, eu fico com aquilo que a palavra de Deus me dizia, aquilo que Deus me manda fazer. E hoje mesmo, eu estou aqui hoje por obediência, porque Deus tem um propósito em tudo isso. Amém. Porque senão eu não estaria, porque eu não tenho, como é que eu vou te dizer, esse negócio de falar em público. Eu sou mais do joelho, entendeu? Do tete a tete. De tete a tete, de pôr a cara no chão, de pedir uma resposta para Deus. Hoje mesmo, quando eu estava ali em casa, antes de vir para cá, eu estava orando e um menino que a gente se dá lá da igreja ligou pedindo para orar por uma menina que o neném não encaixava. Botei a cara no chão, vamos orar, Senhor, nós precisamos que Tu opere na vida dessa menina. Quando eu cheguei aqui, me passaram uma mensagem de menina nasceu. Amém. Glória a Deus por isso, né? Mas o que? Eu entendo o propósito no qual eu fui chamada. Propósito de estar intercedendo pela vida dos outros, como já intercederam por mim. E Deus usa pessoas, né? Deus precisa usar pessoas. Ali na oração, às vezes, nós mesmas, assim, antes de iniciar ali o podcast, é um desafio grande, né? Também não era algo que a gente imaginava, né? Mas as coisas foram acontecendo. E a gente precisa, através do nosso testemunho, né? Enquanto filhas, é nossa obrigação falar da palavra de Deus, falar o que Deus fez na nossa vida, né? Testificar tudo que Ele já transformou em nós, né? Eu tenho uma pergunta. E nessa jornada toda, né, pastora, qual foi a maior experiência, assim, que você já teve com Deus? A maior, assim, aquela que marcou a tua história, sabe? Que marcou. Ou uma das maiores, porque, assim, ó, a gente vive diariamente Vive experiências. diariamente. Todo dia Deus nos dá algo novo. E Deus é tão bom conosco, gurias, tão bom, que Ele não nos dá nada do ontem. Cada vez que a gente levanta de manhã, a gente se prostra diante dEle, Ele tem algo novo, Ele tem uma palavra nova. E pode até que a palavra que Ele te deu ontem, amanhã, ela é diferente. Ela pode ser a mesma palavra, mas o efeito vai ser diferente. Exato. Porque Deus nos manda orar, vigiar e orar. Nós precisamos primeiro vigiar para depois orar. Né? Então isso aí, o que acontece? A gente obedece e Deus faz. Amém. E essas coisas que na nossa obediência Deus faz, é para que o nome dele seja glorificado. E todas as coisas que eu tenho visto assim, ó, que eu já passei na minha vida, é para testemunho amanhã. Amém. Quando tu chega, vocês são as meninas, né? Tem idade para ser minha filha e minha neta. E aí, então, o que a gente vê assim, ó? É Deus que faz. Amém. Né? Com o passar do tempo, assim, ó, tu chega para conversar com uma pessoa, com uma irmã, com uma jovem, com um adolescente. Foi situações que a gente já passou com os filhos, quando eram solteiros. Hoje eu tenho filha casada, tenho neta. E às vezes eu brinco que eu vejo se cumprir na Luísa o que eu já passei com a Emilene. Olha só. Né? Então tu vê assim, ó, que é a mão de Deus. Né? É Deus que faz, Deus faz do jeito dele, para que a gente seja esse testemunho vivo de transformação do poder de Deus em nós. Amém. E isso é a diferença que faz em nós, né? Deus vai fazendo, Deus vai moldando, para nós sermos testemunhos da palavra e do poder dele em nós. E a Elaine lá de trás, né? Desde que ela conheceu Jesus, foi caminhando ali com Jesus, essa transformação, né? Que Deus foi gerando na vida da senhora, junto com o pastor Paulo, né? Quais são as coisas assim mais impactantes desse testemunho, assim, testemunhos que a senhora pode compartilhar, daqui a pouco específico, que
se pedir para, sei lá, para o pastor Paulo, o que a Elaine mudou, né, nessa trajetória, vamos pensar no casamento, né? A Elaine era de tal forma, hoje a Elaine com Cristo, né, é de tal forma. De outra forma. O que mudou? A Elaine aprendeu a ser paciente, porque eu andava sempre assim, ó. Eu trabalhava fora, eu trabalhava na igreja, eu trabalhava dentro de casa. E se eu chegava em casa e não dava tempo de fazer as coisas de meio-dia, quando eu chegava de noite, eu deixava minha casa limpa, no outro dia eu tinha que trabalhar. E de um tempo para cá, depois que eu passei pelo processo do lúpus, aí que eu me aposentei, mudou tudo. Por causa que agora eu tenho tempo de ficar em casa, eu tenho vigiando por causa da saúde, graças a Deus tenho andado bem, né? Mas foi um processo que no começo foi doloroso. Depois a gente começa a aprender a viver o processo de Deus. E nesse processo aí todo de experiência, teve tempos que eu achava que eu não ia ver nem a neta criada. Olha só. E Deus foi mostrando que não era o processo, não era para, como diz lá em Jó, essa enfermidade, Jó é, né, que fala que essa enfermidade não é para a morte, mas é para minha glória. E coisas assim, ó, que eu vivi, que foi testemunho para irmãos que estavam lá na igreja com o mesmo problema. A questão dessa doença. Da saúde, da imunidade, porque lúpus é uma baixa de imunidade. Tá, fala um pouquinho mais para nós, para quem não conhece, né? Então, o que é o meu setor de imunidade, ele cai muito. E eu tenho que estar sempre vigiando. E aí, então, o que? E sempre eu tive uma palavra de Deus, que a gente lá no grupo de oração da tarde, que antes era as mães de joelho, hoje é chamado a orar, Deus me entregou uma palavra pela irmã Bela, que na minha perseverança estaria a minha cura. Aleluia. Eu, com dor ou sem dor, vocês veem que eu não falto nos cultos, porque não seja uma palavra, com quem estiver ministrando lá, Deus tem resposta para as coisas. Sempre, né? Sempre, sempre, sempre tem. E eu aprendi isso, por isso que eu disse para vocês, eu aprendi a orar e eu aprendi a obedecer. Primeiro colocando a minha vida diante de Deus para Ele tratar. Vivendo o processo, vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida cada dia. E a senhora diria que então ser intencional é ser uma mulher dependente de Deus? Dependente, com propósito, de saber o que Deus tem para nós. E falando em ser dependente, né? Houve uma situação específica em que a senhora pode dizer assim, nossa, aí sim, eu precisei depender de Deus para que a coisa acontecesse, porque aos olhos humanos não era possível, né? Algum testemunho que a senhora lembre falando em dependência, né? Porque hoje a senhora é uma mulher completamente intencional, né? Porque hoje em dia depender de Deus não é para qualquer um. Não. Mas eu também tenho as falhas. Todos nós horas que eu tenho, Senhor, eu não estou entendendo nada. E a gente andar com Deus tem horas que a gente não entende nada. Ai, Deus, fala, Senhor. A gente não entende, mas a gente sabe que Ele está ali. É uma convicção, É uma convicção e a certeza, assim, agora mesmo. Aqui nós estamos aqui, mas Deus está aqui conosco. Nós não estamos vendo, mas Ele se faz presente. Então é essa certeza que a gente tem, esteja o que tiver, passando, vivendo, o Senhor nunca nos deixa só. Ele nos sustenta, Ele nos carrega por a mão. E tu perguntou assim, quando que uma experiência que eu tive? Teve um dia, era um domingo assim, ó, e eu sinto muito frio, por causa quando tem imunidade baixa. E aquele dia eu tinha dor. Tomei meu banho e fui assim no espelho do meu quarto e disse assim, Senhor, eu não estou aguentando. Eu dependo e preciso de Ti, porque eu vou para o culto. Aí sabe que assim, eu chorei na frente do espelho e eu disse assim para Deus, Senhor, eu estou nos meus limites. Tira essas dores de mim. E o Paulo estava tomando banho. Aí eu peguei, quando ele pegou e saiu, porque ele viu que eu estava chorando.
E aí ele tomou banho, quando ele saiu de lá, eu já estava arrumada para ir para o culto. Aí ele me olhou, eu digo, vamos para o culto. Porque eu tenho uma palavra de Deus que na perseverança estava a cura. Então não vou ficar em casa. Mas ali eu vi assim, o refrigério de Deus, sabe? Aleluia. Quando eu cheguei lá na igreja, eu estava sem dor. Glória E é o que a gente fala aqui no podcast, né? Deus sim é um Deus de coisas grandes, mas principalmente Deus é um Deus de detalhes. Porque quando a gente se apega nos detalhes, nas pequenas coisas, aí que a gente percebe o milagre de Deus, né? O milagre de Deus, da oportunidade que Ele nos dá todos os dias de acordar, de respirar, da graça dele, né, super abundando na nossa vida, né, e essas pequenas coisas, olhar para o céu e não ter ideia da dimensão de quem ele é, né, e olhar para as pessoas com amor, enfim, os detalhes, né, Deus é um Deus de detalhes. E aquilo que a pastora falou, né? Muitas vezes a gente vai receber algo da parte de Deus e a gente não vai entender nada. E isso aconteceu há um ano atrás, né? Inclusive, agora em novembro, nós estamos no mês de outubro. Em novembro faz um ano, gente. Um ano que nós tivemos a resposta da parte de Deus em relação ao podcast. E assim, é doideira, é loucura. Foi num evento que a gente foi pela fé, né, amiga? Então a gente foi para imersão, não sei se a pastora sabe o que é, já ouviu falar da imersão Beauty? Eu ouvi falar, porque eu vi vocês conversando, aí eu escutei. Sim, então o imersão, né, ele foi desenvolvido pela Fran, pela nossa mentora, né, a pessoa que é a nossa produção aqui do podcast. E, gente, esse ano ele vem com um formato diferente, mas foi na imersão do ano passado que o Senhor confirmou por meio de uma palestra, que foi mais um formato de ministração, né, do que realmente de palestra, onde o Senhor realmente confirmou aquilo que Ele já tinha nos dado como algo da parte dele. Então ele nos trouxe, a gente, Deus, nem sabe como é que vai fazer. E esse ano nós vamos estar lá de novo, né? E detalhe, só para trazer existência, né? Estamos falando sobre intencionalidade, né? Exato. Fomos intencionalmente para que Deus nos desse uma resposta, porque a gente não estava entendendo nada, né? Então esse ano vai ser no formato um pouco diferente, porque realmente as pessoas que participaram gostaram muito e pediram para que mudasse um pouco alguns aspectos. E a gente vai ser trabalhado 3 pilares: pilares comportamental, pilar espiritual e técnico. São 2 dias, dia 24 e 25 de novembro, né? E para as pessoas, para as mulheres, homens que empreendem ou que desejam daqui a pouco empreender, são 4 horas de rodada de negócios no domingo, que vai ser o dia 24. Então, uma baita oportunidade com empresários, especialistas a nível Brasil, né? Então, quem ainda não se inscreveu, vai ter aqui o link abaixo para você conseguir se inscrever também, se vocês tiverem alguma dúvida, mulheres e homens, né, para homens e mulheres, né, participem, é uma experiência extraordinária de transformação e, como o nome diz, né, Michi, imersão. É, realmente. E a gente foi muito lapidada e transformada, né? Muito. Meu Deus. A gente nem sabia o que era ser intencional, a gente aprendeu no processo. O imersão, assim, nossa, pastora, foi uma bênção mesmo. E para que a gente possa também trazer, assim, para essas mulheres, né, e edificar a vida delas de forma intencional. Que conselho que a nossa pastora daria para essas mulheres? Que conselho que a pastora Nani deixaria para as mulheres, né, que nos assistem, para as mulheres que nos acompanham? Serem mulheres intencionais. Uma mulher com propósito, né? E eu quero deixar uma palavra que eu vivo ela na minha casa, que é o Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém. Eu tenho como base, né, a entrega, o esperar no Senhor e a confiar no Senhor. Porque ele, através dele, é que está a minha confiança, em que a minha casa foi firmada, é o meu versículo do meu cartão de casamento, Salmo 37, e eu vivo esse, o entrega, o descansa
e o confia no Senhor. Mesmo que seja nos 45 Nos 45. do segundo tempo. Se eu vou Ele contar responde, para né? vocês quantas experiências eu já tive nos 45 minutos com o Senhor. Conta aí uma pra Uma, nós. Uma, pelo menos, uma. Essa aí que agora que me veio, que eu vi, né? Porque assim, por ser dependente de Deus, o que faz? Muitas vezes Deus manda a gente fazer uma coisa e de um lugar para outro, tá? E tu tem horas que tu não tem a provisão na mão, mas tu sabe que tu tem que ir. Uma vez eu precisava ir para Blumenau. Eu tinha voltado para Livramento e eu queria ir num encontro de mulheres que tinha em Blumenau. Arrumei, ganhei a passagem, mas eu precisava da provisão para lá. E era um culto de sexta-feira e o Paulo foi pregar. E eu fiquei em casa arrumando a bolsa porque eu ia viajar. Estava faltando a provisão, mas eu sabia que Jesus ia me dar. Arrumei, botei a bolsa em cima da cama, montei a bolsa. Quando ele chegou, ele disse: tu arrumou a bolsa? Eu digo: arrumei, eu vou ir. Tu já não me abençoou? Ele pegou, ele riu. Aí tinha uma amiga, uma amicíssima minha lá, e ela pegou e me mandou um envelope. Na época era R$50. Olha só. Exatamente o que eu precisava para pagar a pousada lá e comer nos dias que eu estava em Blumenau. Amém. Eu arrumei a bolsa, nós iríamos sair meia-noite e a provisão chegou 10h30 em casa. Gente, eu acho que eu vou arrumar as minhas malas. E Eu vou arrumar as na minhas providência de Deus. Outra vez, assim, uma que veio foi quando nós íamos para São Gregório de Polanco, no Uruguai. É um balneário. E nós tínhamos que ir, o Paulo tinha terminado um trabalho que o Paulo trabalhava com construção civil. E aí não tinha jeito do cara ir lá pagar. Esperamos de manhã, esperamos de tarde. Eu digo: Senhor, tu disse que era para mim arrumar minha bolsa está pronta. Eu estou esperando agora de ti. Está muito Eu vejo bem. a Michelle fazendo isso. E aí peguei, arrumei a bolsa, deixei a bolsa no sofá da sala lá. Era para mim ir. Eu digo: 4h30 eu vou estar de pé, porque eu vou ir para São Gregório. Aí quando chegou, e o menino, o senhor esse que devia um trabalho para ele, era o dono de uma rede de trailer que tinha em Livramento. Olha. Tá? Aí ele fechou o trailer 1h30, 2:45 ele bateu lá em casa para levar o pagamento. 2:45 da madrugada. E o ônibus que nós íamos com a igreja saía 4h30. Quando ele bateu, eu já me acordei, me levantei e já fiquei de pé. A bolsa já estava arrumada, agora eu ia tomar meu banho, fazer um café para nós, porque nós íamos para a igreja, porque Deus já tinha mandado a provisão. Deus é bom, né? Gente, é sobre isso, é viver por fé. Então, assim, ó, se tu não aprender com alguns testemunhos vivos, assim, de verdade. E é isso que nós como, né? precisamos, ter esse propósito, essa certeza, porque Deus é assim, é sim, o espera e o não. Se ele te dá convicção no teu coração que ele vai fazer, Amém, Jesus. espera porque ele vai fazer. Exatamente. Amém. Precisamos sermos um pouco mais assim na nossa vida, né? Mas ousado e com propósito. É verdade. De saber, né, que a palavra de Deus se cumpre em nós, todo dia. E a gente tem todo o nosso propósito escrito na palavra do Senhor, né? É lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, né? E é realmente uma questão de intimidade, buscar essa sensibilidade de ouvir o direcionamento de Deus, né? E viver muito mais por uma palavra rema, que é uma palavra revelada, que é uma palavra onde o Senhor realmente fala de forma direta conosco, do que pelo logos, que é somente a leitura e o conhecimento. Eu vou só ler porque tem que ler, né? É muito além, é desejo de relacionamento, né, pastora? Mas olha... E Salmo 25:14, ele nos diz, né, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual ele fará conhecer a sua aliança. Aleluia. Porque quanto mais nós nos dispormos nas mãos do Senhor, por que eu disse que eu aprendi a orar e eu aprendi a obedecer? Porque quanto mais tu te doa, mais o Senhor se revela.
E a Quando gente tu não quer vais, mais parar. Não né? quer parar. Tu vai para a presença de Deus e tu te levantar dali da presença de Deus. É verdade. Eu fiz, agora brinquei que eu tinha vindo ver os jardins, eu fiz um jardim para mim, para a presença de Deus às 5 da manhã, na minha janela. É Não tenho verdade. espaço, porque eu não tenho espaço para fazer jardim, porque eu moro num apartamento, ele é pequeno, mas eu tenho o meu jardim onde eu chego na presença de Deus. Eu fiz um canteirinho só de suculento. Suculentas. De tudo, agora está florida, elas estão todas com flores amarelas, está lindo o meu jardim. As florzinhas que tem amarelo, tem branco, tem rosa. E do outro lado do meu jardim, eu tenho uma árvore linda, que aí eu olho, até ontem foi, eu ri ontem, porque deu aquele temporal lá no São Roque, né? E aí tinha uma irmã lá em casa comigo, ela, essa árvore vai cair. Digo, não cai não, nem te preocupa. Porque faz 12 anos já que eu moro aqui, ela não caiu e o Senhor vai sustentar. Porque foi vento forte, né? Sim. Não fez nada na árvore. Porque as raízes, né? As raízes estavam profundas. Então, assim, ó, eu enxergo ela, eu sei assim, ó, pode que o vento balance. Mas se nós estivermos firmadas no Senhor, Dá uma ministração, né, pastora? dá uma ministração. E é óbvio, a gente vai deixar esse gostinho de quero mais pra vocês. E a gente vai pedir pra pastora vir aqui ministrar pra nós, né? Amém. Vamos fazer isso, Vamos. né? Inclusive, o próximo episódio depois desse. Então, vê se não perde, viu? Porque, assim, ó, é uma mulher maravilhosa. Ela é extraordinária, né? Filha de Deus, gente. Não tem como não ver o Senhor, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Tu tem mais alguma pergunta? Era isso. Mulheres, vocês que ficaram até aqui, comentem alguma curiosidade daqui a pouco que vocês têm para saber da pastora Nani, né? Se vocês são mulheres intencionais, se vocês estão no processo de serem mulheres intencionais, né? E a gente aguarda vocês no próximo episódio em que a pastora Nani vai falar uma palavra para nós como uma mulher intencional que ela bem é, né? Exato. Inclusive, se tu também tem essas experiências loucas que nem a gente, comenta aqui nos comentários. Conta uma experiência que tu já teve, assim, ó, assim como a pastora trouxe algumas, né? De que você teve de forma particular com o Senhor, sabe? Para que outras vidas também sejam edificadas. Porque isso edifica a nossa vida, né? Nos edifica. Ficamos por aqui. Muito obrigada, pastora. É uma honra te ter mesmo aqui conosco. É uma honra ter esse bate-papo aqui contigo, né? E a gente aprende demais, né? Nós somos privilegiados, porque também a gente é filhinha queridinha do papai, né? Amém. E aí a gente acaba sendo privilegiada junto no pacote, É né? verdade. Mulheres, um beijo e fiquem com Deus.